Oi, tudo bom? Eu me chamo Késia Queiroz, e hoje eu vim aqui para falar com você a respeito de uma experiência que eu tive através de um sonho que foi bastante perturbador, assustador até. E nesse sonho, mais ou menos em meados de novembro de 2014, eu estava no sonho, na cozinha, fazendo alguma coisa junto com meu esposo e o meu bebezinho de 1 ano e 10 meses. E o meu mais velho, meu garotinho de 6 anos, parecia que não estava em casa, provavelmente na escola, né? E eu sei que a TV estava ligada no noticiário. E a gente fazendo as coisas corriqueiramente, aquelas coisas que a gente se faz todos os dias, né? Todo mundo, a rotina de todo mundo. E de repente eu ouço a jornalista falar assim: no toque de 5 segundos estará sendo explodida uma ogiva nuclear. E nisso eu olhava pro Christian e pensava assim: cadê o Richard? E ela começava: 5, 4, 3, 2, 1. E nisso, gente, lá na TV, aquela explosão enorme, aquele cogumelo já subiu assim, sabe? Tudo sendo captado pela TV. E quando eu olhava pela janela da cozinha assim e estava lá ao lado de fora, a cidade e as ruas estavam tomadas de lavas, parecendo lavas vulcânicas mesmo. E muito fogo, parecia que provavelmente não tenha sido só uma ogiva, mas várias para chegar àquela magnitude. E eu olhava assim: cadê o Richard? E o Christian teve uma reação muito estranha mesmo. E ele pegava o Ronald nos braços, o menorzinho, e falava assim: eu não vou ver o meu pequenininho, o Ronald, morrer na minha frente. E então eu colocava ele pela janela lá pra fora. E aquela dor enorme invadia meu peito. Enorme. E então eu falava pra ele: mas e o Richard também? Aí aquela dor muito intensa no nosso coração, que eu olhava, que eu saía na porta de casa, as lavas estavam por chegar dentro de casa também, entrar. E desculpa, mas é de doer principalmente quando envolve filhos. E aí que eu olhava, vinha uma embarcaçãozinha, parecia restos de fuzelagens, coisas assim, mas estava lotada de crianças, cheia mesmo de crianças. Porque eu olhava bem, eu via o Richard dentro daquela embarcação, só havia crianças. E que eu olhava bem, para minha surpresa, o Ronald, o pequenininho, estava lá dentro também. Então eu olhava pro Christian assim e falava para ele: eu acho que o Espírito Santo quer que a gente entre aí dentro e fique com essas crianças e cuide dessas crianças. E finalizou o sonho, eu acordei com muita dor, aquilo tudo parecia mais que real, muita dor. Quando foi no outro dia, eu não havia contado isso para meus pequenos, para os meninos. Mas aí o Richard acordou de manhã assim, feliz, e falou: mamãe, eu sonhei uma coisa tão boa. Eu falei: o que foi, filho? Eu sonhei que a gente estava indo pro céu, a gente se encontrava todo mundo no céu voando. E aí aquilo alegrou meu coração, mas eu fiquei pensando naquela conexão de fatos, né? Eu sonhei um dia antes, ele também no dia depois. E eu fiquei pensando, falei: olha, eu não sei o que você vai pensar se você estiver assistindo isso. Ah, que bobagem, né? Gravar isso e ficar falando essas coisas. Eu digo pra você, não somente eu, mas se você for procurar na internet, no YouTube mesmo, você vai ver uma infinidade de pessoas, N pessoas, inclusive crianças, dando depoimentos de visões, de revelações que têm recebido da parte do sobrenatural de Deus a respeito da volta do Senhor Jesus. E eu posso te dizer, mais do que ontem, hoje está mais perto, mais perto. E eu acredito que, como diz Joel, que nos fins dos dias muitos jovens profetizariam. Isso envolve você e eu também, envolve as nossas crianças, sabe? E talvez você não acredite, mas se você tiver o Espírito Santo na tua vida, você pode ponderar todas as coisas que você vê e
perceber se isso procede de Deus ou não. Todos os dias eu tenho acordado com aquele sentimento de que está mais perto do que nunca a volta de Jesus. E eu te falo mais ainda. Para aqueles que têm guardado e ansiado, como diz a palavra, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, com esse desejo de que o Senhor venha, esses não serão pegos de surpresa para a volta e o retorno do Rei. Mas para aqueles que estão brincando e até mesmo indo dia após dia para a igreja, dominicalmente, né, nas campanhas, carregando sua Bíblia debaixo do braço e indo para a igreja, mas não está levando a sério, até levantam as mãos nos louvores, né, querem receber profecias, isso e aquilo, mas não tem levado a sério um compromisso real com o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, o Senhor. Queridos, esses serão sim pegos de surpresa. Vigie enquanto é tempo. Guarde a tua fé. Abre mão de tantas diversões, de buscar saciar o próprio ventre. A gente vê que as pessoas têm um desejo desenfreado. Não que não tenha que buscar, né, procurar vencer, ter aquisições, mas a gente vê de uma forma tão desmedida as pessoas procurando somente saciar o próprio ventre, né? Sempre para mim, ter bens materiais, isso e aquilo, né? As pessoas têm parado pouco para pensar o que realmente o Senhor quer de mim. O que Ele quer fazer através da minha vida, sabe? Pare para pensar. A nossa vida não é os nossos tesouros, nem aquilo que acumulamos aqui na terra, até porque nada disso vai subir, nada disso vai estar conosco na eternidade. Na eternidade é eu e você diante do juiz do universo. É eu e você, nem filhos nós vamos levar conosco, ninguém nós vamos levar conosco. Na hora que a gente vai comparecer diante do tribunal do eterno juiz, nós teríamos aquela conversa com Ele, somente nós. Se você é filho de pastor, se você é assiduamente uma pessoa que vai à igreja, enfim, isso não importa, porque não existe cadeira cativa nos céus. Não existe. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 25 que nos últimos dias haveriam rumores de guerra, né? Guerras e rumores de guerra, mas que isso não devia nos assustar. Veja bem, não deve nos assustar, porque ainda não é o fim. E vem se desenrolando a partir do verso 6, dizendo aí que